Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Saúde Max, o programa onde exploramos tudo que tem a ver com saúde e bem-estar. Eu sou Caterine Cubo, empresária no ramo de saúde, e hoje iremos falar sobre como você, brasileiro, pode ter acesso a médicos brasileiros aqui nos Estados Unidos. E tenho a honra de ter aqui comigo o médico e fundador das clínicas MedStation, Dr. Neymar Lima. Seja bem-vindo, Dr. Neymar. Muita alegria estar aqui, fico muito feliz de estar participando desse programa e desse projeto que com certeza vai impactar muito a comunidade brasileira. Isso mesmo. E, doutor Neymar, para a gente já começar, conta aqui para a gente como que você veio parar nos Estados Unidos, qual que é a sua história? Em 2003, eu sentei com minha família, minha esposa e meus 2 filhos, resolvemos fazer um sabático aqui nos Estados Unidos, especificamente em Fort Lauderdale. Por alguma razão, nada do que a gente planejou aconteceu e eu conheci essa região exatamente aqui em Pompano. Na época eu tinha uma clínica em Palmas, do Tocantins, mas a gente não tinha muitos recursos disponíveis e a gente tinha uma casa e 2 carros. Nós vendemos a casa, os 2 carros e ficamos 90 dias em solo americano para fazer sabático. 7 anos depois viemos para um segundo sabático e meu filho mais velho resolveu ficar para estudar. E em 2012 o meu filho caçula resolveu acompanhar o irmão. Na nossa casa a prioridade é sempre a família. E em 2012 nós começamos a fazer a transição do Brasil para os Estados Unidos para acompanhar nossos filhos que iam estudar aqui. Nunca tivemos nenhum projeto de mudar para cá, nunca pensamos em empreender aqui, nada mais foi do que seguir os nossos princípios, que era priorizar nossa família estar reunida. Nossa, que interessante. Então foi por causa dos seus filhos. Exatamente. Nunca teve um business plan. Nós nunca tivemos a intenção de mudar para os Estados Unidos, mas esse interesse dos nossos filhos de estudar aqui, como eles o fizeram high school aqui, se formaram aqui, foi a razão pela qual nós decidimos, como família, fazer a nossa transição de Palmas, do Tocantins, para Pompano Beach, na Flórida. Uau! E qual que foi a sua motivação, então, para criar a MedStation? Você sempre quis atender essa comunidade brasileira? Eu dou plantão em medicina desde o 3º ano da faculdade. Eu casei no 2º ano da faculdade. Eu digo que empreender para mim não foi uma diversão, foi uma necessidade que eu precisava sustentar a minha casa. Mas eu monto clínica desde 1994 e a ideia de alcançar o maior número de pessoas possíveis com assistência médica sempre me desafiou. E quando eu cheguei aqui, o que eu percebi? Que o acesso e a informação não era algo tão simples para a maioria das pessoas. Desde o início eu pensei em montar uma rede que congregasse os profissionais brasileiros. Na época nós éramos entre 40 a 60 médicos brasileiros na Flórida. Hoje, só na Flórida, chegamos a 200. Para que a comunidade brasileira pudesse saber onde esses colegas estavam. E aí começou, não como MedStation de início, eu chamava de Brazilian Plan, que seria uma rede que pudesse reunir todos os profissionais brasileiros para que a comunidade brasileira pudesse encontrá-los. Aí começou o projeto. Nossa, e assim, a gente que vive aqui nos Estados Unidos, nós sabemos que tem uma grande diferença entre ser atendido por médico americano versus brasileiro. Tipo, os americanos, eles querem que você saia rapidinho. Você fica esperando 2 horas para ver eles por 5 minutos, né? E o brasileiro é totalmente diferente. Nas suas clínicas, todos os seus médicos são brasileiros? Bem, eu comecei o projeto de clínica com o nome de Brazilian Clinic. Em 2015 a gente passou para a MedStation. Mas desde o início, o que a gente percebe? O modelo americano, ele é extremamente sofisticado, ele tem muita tecnologia, ele tem muito conhecimento, mas ao longo do tempo, em função do liability, há um cuidado em que a condução desse paciente é baseado em medicina por evidência e o que há de mais importante é o resultado de um exame diagnóstico laboratorial, baseado em protocolos e processos.
O hispano, o latino, o brasileiro não vê a medicina dessa maneira, porque o profissional médico na família de um latino, ele faz parte daquela família, ele é uma figura de autoridade. Então, quando uma consulta médica no modelo americano, ela dura em torno de 9 minutos, 15 minutos, porque assim é construído o modelo, nas nossas unidades uma consulta demora de 20 a 40 minutos. Porque o brasileiro ele gosta de compartilhar a sua vida, não só a sua doença. É mais humanizado, né? O atendimento. Completamente diferente. E nós construímos a MedStation com essa perspectiva. A gente chama de jeito MedStation, que é a maneira como um profissional de saúde, não só o médico, se relaciona com o seu paciente ou com o seu cliente. E quais os serviços que estão disponíveis na MedStation? O desenho da saúde americana em solo nos Estados Unidos, ele é muito setorial, ele é muito fragmentar. O que nós idealizamos foi um local em que você consegue atender todos os serviços primário e secundário, não para uma pessoa, mas para uma família. Então, uma unidade da MedStation, ela tem as consultas, o laboratório, o Pap smear, o Papa Nicolau, o preventivo para uma mulher, o eletrocardiograma, o ecodoppler, o ultrassom, o raio-x, a estética, o emagrecimento, uma sutura, uma imobilização. Então, todos os atendimentos primários e secundários que não precise ir a um hospital, nós temos uma solução para ele numa unidade da MedStation. Excelente, né? Isso daí você diria que seria o maior diferencial da MedStation? Existe uma outra diferencial que nos chama muito a atenção. Um deles é esse de atender, de resolver num só lugar tudo que uma família precisa. Mas a gente percebe em solo americano em que o cuidado ele está focado no tratamento de uma doença. Na MedStation não. O nosso foco é cuidar da saúde. Então nós não temos como prioridade tratar alguém quando essa pessoa adoeceu. Mas a gente quer cuidar da saúde dela para que ela não precise adoecer. Eu acho que esse é o grande diferencial. Enquanto um modelo monetiza a doença, nós priorizamos cuidar da saúde de uma pessoa. É o cuidado 360. Isso. Né? E na nossa comunidade brasileira, a gente também vê muitas situações de pessoas que ainda estão em processo de se legalizar, não tem documento. A MedStation, ela tem algum tipo de plano de saúde que ela atende, aceita, sem ser o seguro de saúde tradicional, que essas pessoas muitas vezes não conseguem ter? Eu vejo que um serviço de saúde em qualquer lugar do mundo, ele precisa ser inclusivo. Ele não pode ter uma barreira de entrada para um ser humano, independente da sua condição social, econômica ou imigratória. Então nós construímos um membership, que a gente chama de Medcard, que tem como objetivo dar acesso a um preço razoável para toda a comunidade. E é curioso mesmo que ela tenha seguro, porque mesmo quando você tem seguro, alguns serviços o seguro não contempla. Emagrecimento, reposição hormonal. Então nós contemplamos todos os pacientes, independente de ter seguro ou não, independente da sua condição social, econômica ou imigratória. Mas durante esse tempo, de 2012 para cá, sempre havia um questionamento que não havia a contemplação do atendimento hospitalar. E aí chega o Saúde Max para simplesmente complementar o que era a nossa maior objeção. A pessoa tinha assistência, não tinha hospital, agora ela tem assistência com o Medcard e tem hospital com o Saúde Max, que nos deixa muito feliz. Agora ela tem tudo, né? Do começo ao fim. Exatamente. Que era uma demanda da comunidade brasileira no país inteiro. Todas as grandes comunidades falavam assim, poxa, a gente quer assistência, mas se precisar de hospital, como a gente faz? Então esse projeto é muito interessante e vai de encontro a essa comunidade, né? Verdade. E como que os pacientes aqui nos Estados Unidos, eles podem se preparar para uma primeira consulta, né? Já que o sistema de saúde é tão diferente. Eu acho que durante muito tempo, e eu sempre estive conversando com a nossa comunidade, eu vi a seguinte frase: eu só vou ao médico quando eu estiver doente, ou eu ainda não estou doente o suficiente para procurar um médico. Eu acho que o grande cuidado hoje é a gente perceber que
principalmente depois da pandemia do Covid, a gente quer viver mais, mas a gente quer viver bem, com performance e longevidade. Então, eu acho que o grande desafio de todos nós é não precisar adoecer para procurar um médico ou um serviço de saúde, mas fazer visitas periódicas, semestrais ou anuais, para que eu não precise que a minha saúde piore para buscar um profissional, mas cuidar da sua saúde para não precisar adoecer. É a prevenção. Isso. E assim, qual que seria a sua mensagem final para as pessoas que ainda têm medo de ir no médico, estão com vergonha ou por falta de informação? Eu tenho uma história para você. Eu tenho alguém muito próxima da minha família que dizia assim, não, eu não vou ao médico, eu posso descobrir alguma coisa. É para isso que a gente vai no médico. A primeira vez que ele foi, ele tinha um problema cardíaco, saiu da consulta direto para o hospital para fazer um stent. Se ele tivesse demorado um pouquinho, ele ia sair dali infartado para fazer uma cirurgia aberta no peito de ponte de safena. Então a mensagem que eu deixo para você é, não precisa adoecer para cuidar da saúde, você pode ter mais tempo de vida com qualidade, com performance e com longevidade. E nos Estados Unidos você tem a MedStation e o Saúde Max para cuidar de você. Não precisa mais ir ao Brasil sempre. Na maioria das vezes, na maioria das situações, nós conseguimos resolver o seu problema e a Saúde Max está aqui para nos ajudar também. Uau, tá vendo, Léo? Sim, mas eu tenho 2 perguntas para você. Léo. Ok, primeiro, como que eu marco appointment pro meu Botox? Eu acho que eu preciso. Precisa? Todos nós precisamos, Léo, aqui. A minha mãe falou a mesma coisa. Agora, segunda pergunta, tu falou que todos os teus médicos falam português? Isso. Para agendar e para nos encontrar, todas as nossas unidades têm uma página no Instagram, dependendo da sua cidade. Então, MedStation Oficial, MedStation Dr. Philips, MedStation Sunny Isles, MedStation no Instagram. Mas se você entrar medstation.com, você agenda a sua consulta imediatamente e nós não temos fila de espera. Você agenda no mesmo dia, ok? A outra pergunta? Assim, eles tudo falam português, o critério para caminhar com a MedStation não é ser brasileiro, mas é falar e entender português. Então, muitas vezes esse médico pode ser um angolano, pode ser um haitiano, pode ser um sul-americano que morou e estudou no Brasil. Todos os nossos médicos são trilíngues, mas falam e entendem português. E quais que falam português? Falam melhor de eu? Você não tem jeito, Léo, porque seu português é perfeito. Perfeito, né? Eu acho que pode ser médico daí. É isso aí. Mas, doutor Neymar, foi um prazer ter você aqui no programa hoje. Muito obrigada por compartilhar tudo isso e parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí para a nossa comunidade brasileira. Como que as pessoas podem achar mais sobre o seu trabalho? Eu queria agradecer, eu sou muito feliz com o que eu faço, o que a gente está construindo. Nossas mídias sociais no Instagram, @Dr. Neymar Lima, no YouTube, Dr. Neymar Lima, e eu fico muito feliz de poder continuar construindo esse projeto e contribuir com a comunidade brasileira. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigada. E pessoal, para você que está assistindo agora, não tem mais desculpa. Temos médicos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Muito obrigada por nos acompanhar no Saúde Max. E lembre-se, mandem as suas perguntas e dúvidas para o nosso site e mídia social que está aqui na tela. Eu sou Caterine Okubo e nos vemos no próximo episódio do Saúde Max, todo sábado às 7h30 da noite, antes do resumo do jornal Américas no Ar, na Record América.